Ela estava nervosa. Nada em seu comportamento indicava isso. A jovem mulher de classe alta parecia controlada, segura de si, mas as mãos tremiam discretamente enquanto ela digitava na tela do celular. Era seu primeiro grande investimento. Algo que jamais imaginara ser possível para alguém como ela. O telefone tocou. Uma chamada desconhecida. Ela hesitou, mas atendeu. Bom dia, senhora. Aqui é do escritório de vendas da rede Hitsintia. Estou confirmando sua visita para ver. A nossa linha premium de imóveis, correto? Sim, é isso mesmo. Estou indo agora. Ela desligou e olhou para o espelho. O vestido de marca, o salto alto. Ela estava pronta. Pensava que nada poderia a surpreender. No caminho para o local, ela refletiu sobre o que acontecia naquela manhã. Nunca imaginara que alguém de sua classe precisaria se preocupar com o processo de compra de um imóvel. Ela sabia como as coisas funcionavam, como a sociedade funcionava. Quando tinha dinheiro, as portas se abriam. Ela já estava acostumada a ser tratada com um certo respeito em qualquer lugar que fosse. Chegou ao prédio de luxo com a vista panorâmica de alto padrão. O recepcionista, com seu terno impecável, a cumprimentou com um sorriso cordial e a conduziu até a sala de vendas. Porém, naquele momento, algo parecia fora do lugar. Ela notou o olhar estranho dos atendentes enquanto caminhava em direção à mesa. Havia um certo desdém no jeito como falavam com ela, como se estivessem apenas cumprindo um protocolo, mas sem grande interesse. Ela achou estranho, mas não pensou muito nisso. Foi quando um homem entrou na sala. Ele não estava vestido como os outros vendedores, e sua postura era completamente diferente. Ele parecia não pertencer ali. Usava um terno simples, o cabelo levemente desalinhado, e carregava um ar de quem já havia passado por muito para estar naquele lugar. Quando ele entrou, os vendedores imediatamente se silenciaram. Ele se dirigiu diretamente à mesa. Boa tarde, senhora. Posso ajudá-la? Ela sorriu, segurando a bolsa de grife, mas algo naquele homem a incomodava. Sua presença parecia contradizer todo o luxo ao redor. Sim, estou aqui para ver a linha de imóveis. Estava esperando a apresentação. Ele olhou para ela com um leve sorriso. Claro, vou começar com a linha que você está interessada. Ele fez uma pausa. Mas antes disso, gostaria de perguntar. Você sabe realmente o que significa o valor deste imóvel? Ela riu, um pouco incomodada. Claro que sei. É um imóvel de luxo. Estou aqui para fechar negócio. Eu tenho as condições necessárias. Mas ele a interrompeu com uma expressão séria. Não estou falando de dinheiro, senhora. Falo da qualidade que o imóvel oferece. Muitas vezes nós, os compradores, não entendemos a totalidade do que estamos adquirindo. O valor aqui não é só financeiro. É algo mais profundo. Ela o olhou com um sorriso amarelo, sem entender muito bem o que ele estava tentando dizer. A conversa seguiu. O homem começou a apresentar o imóvel de maneira formal, mas havia algo no jeito dele que a incomodava. Ele não estava ali para impressioná-la com discursos vazios. Ele estava ali para desafiar a sua compreensão. Ele fez uma pausa, olhou nos olhos dela e disse: E o que acontece quando você não pode pagar por isso? Ela se desarmou momentaneamente. Não entendo o que você quer dizer. Eu tenho dinheiro. Ele sorriu, mas era um sorriso de quem sabia algo que ela não sabia. Não é sobre o dinheiro, senhora. O que acontece quando as coisas mudam? Quando todo esse luxo ao qual você está acostumada se desfaz? Quando a sua classe se torna irrelevante? Ela engoliu em seco. Estava começando a se incomodar, mas não quis demonstrar. Olhou para o contrato à sua frente. O contrato de compra. Eu entendo o que você está dizendo, mas estou aqui para comprar. Não estou interessada em teorias. Apenas me diga o que preciso assinar para finalizar a compra. Ele se inclinou ligeiramente para a frente como se estivesse revelando algo que ela precisava ouvir e entender. E então, em uma ação que ela não esperava, ele colocou um papel em sua frente. Assine. O contrato? Ela olhou o documento. O valor era alto, mas ela sabia que podia pagar. Ela assinou. O processo parecia fácil, mas quando levantou os olhos, viu algo que a fez engasgar com a própria saliva. O homem estava agora com um crachá brilhante pendurado em seu peito.
Não um crachá comum. Era da CIA. Ele a observou, mas não disse uma palavra. Apenas observou. O silêncio foi absoluto. Ele guardou o crachá. Ela olhou para ele, perplexa, sem entender. Como isso poderia ser possível? O que ele estava fazendo ali? E o mais importante, como ele, um homem aparentemente simples, era tão poderoso? Agora, todos os vendedores ao redor estavam em silêncio. O jogo tinha mudado. O que parecia ser um simples contrato de compra havia se transformado em algo muito maior. A juíza que subestimou o poder do homem agora estava diante de uma verdade que ela não estava preparada para encarar. O contratinho estava assinado. O preço estava acordado. Tudo parecia estar sob controle. A mulher, já se sentindo vencedora pela simples decisão de fechar aquele negócio, olhou para o homem com um sorriso de superioridade. Ele, por outro lado, apenas ficou ali, em pé, em silêncio. Ela pegou o contrato e o colocou na pasta com uma satisfação própria de quem sabe que o jogo estava ganho. Mas algo a incomodava. Algo em sua intuição não batia. O homem não parecia mais tão simples. Seu olhar fixo, silencioso, sem pressa, causava um desconforto que ela não conseguia decifrar. E o fato de ele não ter se dado ao trabalho de explicar o valor real do que ela acabara de assinar estava começando a mexer com ela. Você não vai me dar mais detalhes sobre o contrato? Ela disse, tentando disfarçar o crescente desconforto. Ele apenas sorriu. Um sorriso enigmático. Algo em sua expressão estava além do alcance dela. Aquelas palavras de superioridade, as risadas de antes, a arrogância que tinha sentido. Quando entrou no local, tudo agora parecia pequeno, inofensivo, diante daquele homem. Ele apontou para o crachá que ela ainda não havia notado. Estava pendurado por baixo de sua camisa, mas não era visível até agora. Era um crachá simples, sem muito alarde, mas com um símbolo poderoso, o símbolo da CIA. Ela engoliu em seco. Ele se aproximou da mesa e colocou uma fotocópia do contrato na sua frente. Não era o mesmo contrato, mas o que ele deixou claro foi algo que ela jamais esperava. Eu deveria ter te avisado antes de você assinar, mas ninguém me pediu. Ela olhou para ele agora com um olhar mais atento, mas sem saber o que ele queria dizer. Até que ele finalmente continuou. Este imóvel que você acabou de comprar não é só uma aquisição qualquer. O que você tem aqui não é simplesmente um lugar para morar. Você comprou muito mais do que isso. Você comprou o direito de ser envolvida em algo que você provavelmente não imagina nem remotamente o que é. Aquelas palavras pairaram no ar como um peso. A mulher engoliu em seco, mas não falou nada. Tentou manter sua compostura. Afinal, aquele homem, que parecia insignificante minutos antes, agora estava dominado pela autoridade que ele havia guardado em silêncio. Ele continuou, agora com uma leveza no tom, como se estivesse contando uma história, algo que ele já sabia, mas que ela nunca entenderia completamente. Agora você está ligada a um projeto de vigilância e controle, que tem uma série de ramificações. Não é um simples imóvel de luxo que você adquiriu. Você comprou um pedaço de poder. Não o seu poder, claro, mas o poder de quem vai controlar tudo à sua volta. Eu sou parte disso. A cada movimento seu, você vai ser observada, monitorada. E mais importante, você não pode simplesmente sair de tudo isso. Está ligada a um sistema agora. Ela olhou para o contrato, ainda sem acreditar no que ele estava dizendo. Aquela palavra CIA continuava ecoando em sua mente. Ela tentou rir, tentou afastar aquele pânico crescente, mas não conseguiu. Você está mentindo. Não pode ser verdade. Como pode algo assim ser real? Ela disse com voz trêmula. O homem não respondeu imediatamente. Apenas levantou-se, pegou um pequeno dispositivo do bolso e o colocou sobre a mesa. Ele pressionou um botão e uma projeção apareceu. Um gráfico complexo de informações. Uma série de nomes, endereços e números de contas bancárias. Ela o reconheceu imediatamente. Esses são os dados de sua família, os seus e de várias outras pessoas que estão conectadas à sua rede.
Não pense que você está sendo observada em um simples campo de vendas. Pense em uma rede global, onde cada movimento seu vai ser controlado. Por você, por mim, por todos que compram de nós. E ninguém escapa disso. Ele desligou o dispositivo e olhou para ela, agora com uma leveza cruel. Agora você tem poder. Um poder que, de certa forma, é maior que qualquer coisa que você já tenha sonhado. Mas lembre-se, com poder vem uma responsabilidade de nunca ser realmente livre. Você agora faz parte disso. Cada passo que der, cada assinatura que colocar, você está deixando sua marca, e todos vão te observar. A mulher sentiu como se o ar tivesse saído de seus pulmões. Não conseguia mais respirar direito. Olhou para o contrato, então para o homem e, finalmente, para o crachá da CIA. Tudo o que ela pensava que sabia, todas as suas ideias de riqueza, de poder, de classe, desmoronaram em um segundo. O mundo, que ela achava que poderia controlar, estava agora fora de seu alcance. Ela não tinha mais controle sobre nada. Ele a observou e, com um sorriso lento, disse: "Agora, senhora, você vai aprender que o preço de ser alguém importante é nunca mais ser apenas ninguém." A mulher ficou em silêncio. A sensação de ser engolida por um sistema que nunca imaginou que existiria a fez duvidar da sua própria capacidade de controle. Ela sabia que havia dado um passo que a ligava a algo muito maior do que qualquer simples assinatura de um contrato de compra. Ela não conseguia mais se concentrar. A sala estava silenciosa, mas o som do próprio coração batendo em seus ouvidos ecoava como um estrondo. Aquelas palavras que antes soavam como ficção, agora eram a única realidade que ela podia perceber. O homem tinha razão, mas a verdade do que ele havia dito começava a se assentar em sua mente, pesada e sem saída. Ela levantou-se da mesa, ainda atordoada, e olhou em volta, como se o mundo tivesse se distorcido de alguma forma. O ambiente luxuoso do escritório parecia agora um cenário vazio, sem significado. O mesmo espaço que a fazia se sentir importante, agora parecia uma prisão dourada. Ele não disse mais nada, mas seu olhar disse tudo. Ele estava esperando, observando, quase como se estivesse apreciando sua queda. Cada passo dela parecia agora ser monitorado, como se o ar fosse mais denso, como se o chão sob seus pés estivesse mais firme do que o normal. Ele a estava observando, mas ela não tinha mais certeza de onde estava. Você vai aprender que tudo o que você pensou que sabia sobre poder e controle não existe mais. Ele finalmente disse. Ela respirou fundo, tentando recompor-se, tentando reaver algum controle da situação, mas suas palavras soavam vazias agora, e ela mal conseguia focar na conversa. "Então, o que acontece agora?" ela perguntou, já sem saber se queria saber a resposta. "Agora você vive dentro de um sistema que não pode controlar." Ele pausou, como se estivesse explicando algo simples. "Você pode ter acesso a tudo, mas nunca será realmente livre. Não é como você pensava. Agora você será observada a cada movimento. Cada vez que você assinar um cheque, cada vez que você comprar algo, cada vez que você falar, alguém estará ouvindo, vendo, analisando. Você será mais do que observada. Você será usada, ela o encarou. Mas a realidade de suas palavras parecia mais densa a cada instante. Cada segundo na sala parecia ter se estendido, como se o tempo tivesse parado. "Eu posso sair disso, certo?" ela disse quase desesperada, mas sabia que sua pergunta já era um reflexo de um medo mais profundo. Ele se levantou lentamente e se aproximou da mesa. A luz da sala refletia em seu rosto, e seus olhos pareciam agora mais penetrantes do que nunca. "Você está presa, senhora, e a chave não é mais sua." Sua voz era calma, mas cheia de uma autoridade silenciosa que parecia apertar os pulmões dela. "Agora, se você quiser viver como se tudo estivesse bem, você pode continuar. Mas o que vai acontecer daqui em diante é que seus movimentos vão ser calculados. Seus passos vão ser monitorados. Nada do que você fizer será o que parece." Ela sentiu um arrepio subir pela espinha. "Preso", ela pensava.
Mas eu sou rica, eu sou poderosa. Mas de repente, tudo o que ela sabia sobre sua posição social, sobre sua classe e sua segurança, parecia tão distante como se o sistema tivesse desnudado sua percepção, deixando-a exposta a um universo de poder que ela não compreendia. Eu não vou me curvar. Ela disse, tentando encontrar alguma força, algo para manter sua dignidade. Ele sorriu de forma quase imperceptível. Você não precisa se curvar, senhora. Não agora. Mas você vai perceber que o preço de se esconder atrás de uma fachada de riqueza é um preço alto. Ele colocou o crachá da CIA sobre a mesa e ela o observou com olhos arregalados, enquanto ele se afastava. A sala estava vazia. Ela olhou para a porta de vidro. O mundo do lado de fora parecia ter perdido o brilho de antes. Ele já havia saído, e agora estava só ela e sua própria mente, cheia de dúvidas e medos. Nos dias que se seguiram, as consequências começaram a surgir. Os vendedores começaram a se comportar de maneira estranha com ela. As mensagens, os e-mails e até os telefonemas que ela costumava receber de amigos e parceiros começaram a diminuir drasticamente. O que parecia ser uma decisão simples de compra, agora a fazia se sentir como uma peça em um tabuleiro de xadrez. Ela tentou buscar explicações. Tentou ignorar a sensação crescente de que estava sendo observada, de que havia algo muito maior do que ela imaginava em sua vida agora. O medo começou a tomar conta, até que um dia ela recebeu uma ligação direta do número de um dos maiores executivos do setor financeiro. Ele estava claramente nervoso. Você não entende o que assinou. Senhora, a voz dele tremia. Estamos sendo monitorados. E você se tornou um elo importante para algo que não pode ser desfeito. Ela sentiu um gelo percorrer sua espinha. Mas o que significa isso? O que eu fiz? Perguntou, já quase sem fôlego. A voz do executivo parecia mais distante agora. Como se estivesse em uma linha segura, uma linha onde ela não estava mais autorizada a entrar. Eu não posso te dizer mais. Você agora está dentro de um jogo do qual você não sabe as regras. E isso não é algo que você pode simplesmente apagar. A linha caiu. Ela ficou em silêncio. Agora, a verdade estava clara para ela. O controle que ela pensava ter sobre sua vida, sua riqueza, seus movimentos, era ilusório. E mais importante ainda, ela sabia que o preço que pagou para entrar naquele mundo agora a tornava uma peça controlada, sem escape. Ela estava na rede de um sistema muito maior, muito mais profundo do que ela poderia compreender. Mas a pergunta que restava era: será que ela teria coragem de lutar ou se esconder? Ela não sabia mais em quem confiar. O que antes parecia uma decisão simples de compra, agora era um fardo que pesava em sua mente. Todos os luxos, todas as festas, todas as conquistas da sua vida pareciam estar construídas sobre uma mentira. O sistema estava em cima dela, e ela já não sabia se conseguia sair desse labirinto. Nos dias que seguiram a revelação do homem da CIA, ela tentou agir normalmente. As reuniões estavam acontecendo. Os negócios seguiam adiante, mas algo em seu comportamento estava diferente. As pessoas notaram. Ela sentia como se estivesse sendo observada a cada passo. No elevador, nas reuniões, até no simples café da manhã. Havia algo de errado. Como se uma rede invisível estivesse tecendo fios ao seu redor, e ela fosse a única que não podia ver. A cada olhar, a cada gesto, ela tinha a sensação de que estava sendo vigiada. Por quem? Por quê? A primeira grande quebra aconteceu quando ela foi abordada por um executivo de uma das maiores empresas em que investira recentemente. Ele entrou em sua sala sem ser anunciado, com um rosto pálido e uma expressão de nervosismo evidente. Seu nome era Henrique Vasquez, um homem de negócios experiente, que sempre parecia ter tudo sob controle. Ele se aproximou, fechando a porta atrás de si. Olhou para ela, mas não como antes. Havia algo nos seus olhos, algo diferente. Era como se ele soubesse algo, algo que ela não soubesse. O que aconteceu com você? Perguntou ele, sua voz baixa, quase secreta. Ela o encarou, sem entender. Desculpe, Henrique.
Mas do que você está falando? Ele se aproximou mais um passo, de modo que só ela pudesse ouvir. Você assinou o contrato, não foi? Ela se engasgou com a pergunta, a realidade do que ele estava insinuando a atingindo com um peso repentino. Como você sabe disso? Sua voz estava agora tensa. Ela sentiu seu corpo se encolher de um medo que ela não sabia que existia. Henrique suspirou, e parecia que o peso das palavras que ele ia dizer estava esmagando-o. Eu não posso entrar em detalhes, mas você se envolveu em algo muito maior do que imagina. Ele olhou para os lados, como se temesse ser ouvido. Eu não sei como, mas estão todos te observando. Todos. Ela olhou para ele, sem palavras, mas com uma sensação crescente de que as respostas estavam se escondendo sob uma camada de mistério que ela não conseguia desenterrar. Henrique, o que você quer dizer? Sua voz tremia, mas ela não conseguia esconder a ansiedade. Ele abaixou a voz ainda mais, o rosto tenso, os olhos inquietos. Eles sabem tudo sobre você, sobre os seus movimentos, sobre o que você compra, onde você vai. Eles sabem até o que você pensa antes de você. Aconteceu alguma coisa nos últimos dias, não foi? Eles têm algo sobre você agora, algo muito poderoso. Ele fez uma pausa, como se estivesse tentando se convencer a dar um passo atrás. A mulher ficou em silêncio. O que ele estava dizendo parecia um pesadelo, mas ao mesmo tempo ela sabia que havia algo de verdade nas palavras dele. Quem são? Eles! Ela finalmente sussurrou, sua mente começando a se desintegrar sob a pressão da revelação. Henrique olhou para ela com uma expressão que misturava medo e cautela. Eles não têm um nome, não são ninguém. São um sistema. Eles são invisíveis, mas estão em toda parte. O contrato que você assinou te colocou dentro disso, e não há como voltar atrás. Ele respirou fundo e se preparou para o que parecia ser uma despedida. O que você fez? Não é mais só uma compra, senhora. Você agora está vinculada a algo maior. Algo que não vai deixar você ir. Ele se virou, caminhou em direção à porta, mas parou antes de sair. Virou-se para ela pela última vez e disse: fuja enquanto pode. Ainda há tempo. Ela não conseguiu responder. Ela queria gritar. Queria dizer que estava enganado. Mas dentro de si, sabia que ele estava certo. Ela estava presa. E o pior de tudo, não havia mais para onde correr. Não havia mais como voltar atrás. Nas semanas que se seguiram, a mulher se viu sendo guiada por um labirinto invisível. O sistema, do qual ela agora fazia parte, não a deixava em paz. Qualquer decisão que tomava parecia ser uma cobrança de algo que ela não compreendia completamente. Quando foi ao banco, as transações estavam sendo monitoradas. Quando visitou amigos, sentiu que estava sendo observada em cada movimento. Cada passo que ela dava parecia estar sendo calculado. E ela não sabia mais quem estava atrás dessa máquina invisível, mas sabia que não havia como escapar. Ela sabia que sua liberdade havia sido substituída por uma cadeia invisível de poder e controle. Agora, sua vida não era mais sua. Ela estava dentro de um sistema que não havia mais como um indivíduo, mas como uma peça a ser movida. E tudo o que ela conseguia fazer era seguir em frente, tentando entender o preço de estar dentro desse jogo. Um jogo que ela não sabia como vencer. Mas havia algo em seu coração que começava a mudar. A mulher sabia que não poderia apenas se curvar ao destino que foi imposto a ela. Havia uma faísca de resistência dentro dela, e talvez fosse isso que ela precisasse para reverter a situação. O sistema não poderia ser imbatível. Ela sabia que, de alguma forma, ainda havia uma chance. A verdadeira luta estava apenas começando. A mulher não tinha mais tempo a perder. O sistema que a havia aprisionado estava começando a engoli-la de maneiras que ela não compreendia totalmente. Mas uma coisa ela sabia com certeza. Não seria mais uma peça silenciosa em seu jogo. Não agora. Durante semanas, ela se escondeu, observando, analisando, tentando entender a extensão da rede que a controlava. O que parecia ser um simples contrato de compra havia se transformado em algo profundamente perigoso. Cada movimento seu estava sendo monitorado.
Cada decisão parecia estar sendo calculada. E a sensação de ser observada de todos os ângulos possíveis, era aterrorizante. Mas, ao invés de se encolher, algo dentro dela se acendeu. Talvez fosse o desespero, talvez fosse a raiva, mas ela decidiu não ser mais uma espectadora. Se ela fosse ser parte desse sistema, ela precisaria entender suas regras e, se possível, usá-las a seu favor. Ela começou a buscar informações de qualquer maneira que pudesse. Procurou registros públicos, acessou arquivos criptografados e começou a fazer perguntas que ninguém mais ousava fazer. Ela sabia que as pessoas ao seu redor estavam tão imersas na ilusão de poder que nem percebiam a rede invisível que as controlava. Cada nova peça de informação que ela desenterrava parecia abrir uma nova camada de um jogo sujo, onde as cartas eram distribuídas de maneira tão disfarçada que ninguém percebia quando estava sendo jogado. Uma noite, enquanto investigava em seu escritório, a porta se abriu suavemente. Ela se virou e viu Henrique, o executivo que a havia alertado semanas antes. Você está indo por um caminho perigoso, disse ele entrando com um olhar preocupado. Ela o encarou, mas dessa vez não estava assustada. Estava mais focada do que nunca. Eu não posso mais ignorar o que está acontecendo, Henrique, disse ela, com firmeza em sua voz. Eu preciso entender o que está acontecendo com minha vida. Eu preciso saber de onde vem todo esse controle. E você sabe disso. Ele parecia hesitar, mas finalmente se aproximou. Não há muito mais que você possa fazer sozinha. O sistema que você está tentando enfrentar é muito maior do que você. Ela o olhou com uma expressão determinada. Eu não estou sozinha, disse ela, quase em um sussurro, mas com uma confiança inabalável. Eu sei que há outros, como eu, que já estão lutando contra isso. Vou encontrá-los. E juntos, vamos derrubar isso. Henrique ficou em silêncio, visivelmente chocado, com a transformação dela. Ela não era mais a mulher que uma vez caminhava com um olhar vazio e sem direção. Agora, ela tinha algo mais poderoso. Uma causa. As semanas seguintes foram um turbilhão. Ela reuniu as informações necessárias, descobriu quem estava por trás da rede e começou a fazer as conexões que precisava. Em cada movimento que dava, ela sentia que estava se aproximando de algo grande, de uma verdade que ninguém queria que ela soubesse. Mas algo inesperado aconteceu. As forças que a controlavam começaram a se mover também. Seus passos não passaram mais despercebidos. Ela começou a ser ameaçada abertamente. Telefonemas estranhos, mensagens enigmáticas e até encontros ameaçadores com figuras do sistema. Em uma tarde chuvosa, enquanto ela trabalhava em seu computador, a porta de sua casa foi arrombada. Sem aviso, sem explicação. Ela estava sozinha, mas conseguiu se esconder. Olhou pela janela e viu 2 homens de terno entrando, com um olhar decidido. Eles sabem, pensou. E o medo que ela sentia foi substituído por uma nova força. Ela sabia que seu tempo estava acabando. Ou ela se entregaria e cairia mais fundo nesse sistema, ou tomaria o controle agora. Na manhã seguinte, ela fez uma ligação que mudaria tudo. Ela se conectou com um grupo secreto que havia começado a resistir, a lutar contra o sistema invisível que agora controlava sua vida. Eles estavam prontos para ajudá-la. Eles tinham a força que ela precisava. Era uma rede de insiders, pessoas que tinham sido corrompidas, mas agora estavam buscando justiça. Dessa vez, ela não estava sozinha. Ela havia se conectado ao que realmente importava. As peças começaram a se encaixar. A guerra estava apenas começando. Mas ela sabia que, pela primeira vez, ela tinha o controle. Não mais o sistema, não mais os outros. Ela estava pronta para lutar. Enquanto a chuva continuava a cair lá fora, a mulher se preparava para o confronto final. Ela sabia que, ao fazer isso, perderia sua vida como ela a conhecia. Mas, ao mesmo tempo, ela também sabia que, ao vencer essa batalha, tudo poderia mudar. E, finalmente, a verdadeira luta pela liberdade começava. A noite caiu rapidamente com nuvens pesadas cobertas por uma cobertura de escuridão
que parecia refletir a mudança na vida da mulher. O medo agora era uma sombra distante, e o foco era outro: a luta pela verdade. Ela não seria mais uma jogadora passiva. Ela sabia o que estava em jogo e agora estava armada com a única coisa que nunca poderia ser tirada dela: a decisão de lutar. O grupo secreto que ela havia contatado, uma rede de resistores internos, estava pronto para agir. Mas o caminho para a vitória não seria fácil. Eles tinham informações e estratégias, mas sabiam que enfrentar o sistema que a controlava seria uma batalha difícil. As forças que ela começava a enfrentar não eram apenas grandes corporações, mas algo mais insidioso: uma estrutura invisível de controle social, monitoramento global e manipulação econômica. A mulher agora sabia quem eram os facilitadores desse sistema, os rostos ocultos que puxavam as cordas de tudo o que acontecia. Eles eram invisíveis, mas ela estava determinada a fazer com que se tornassem reais. Ela se encontrou com os líderes da resistência em um local sigiloso, uma casa segura, oculta das autoridades e de qualquer vigilância. Eles se apresentaram com um misto de respeito e desconfiança. Sabiam que a mulher agora estava profundamente ligada ao jogo, mas ninguém sabia até onde ela seria capaz de ir. "Estamos com você", disse Eduardo, o líder da rede. "Mas entenda, essa luta não será apenas contra os poderosos. Será contra tudo o que o sistema representa. Você está prestes a começar uma guerra pela verdade." Ela olhou para ele com olhos resolutos. "Não estou esperando por aplausos, Eduardo. Estou esperando que as pessoas que vivem na sombra vejam que podem se reerguer, que podem se tornar mais do que as marionetes desse sistema." Nos dias seguintes, a resistência tomou ações decisivas. Eles começaram a se infiltrar no próprio sistema. Usaram tecnologias sofisticadas para hackear informações confidenciais, acessando bases de dados secretos e expondo uma rede de interesses ocultos que operava por trás da fachada do poder. A mulher agora tinha provas concretas do que havia acontecido em sua vida, de como ela foi manipulada, mas também do que estava em jogo para o futuro. Uma noite, ela se sentou diante do computador e começou a digitar o que seria a primeira carta aberta para o público. "As pessoas precisam saber que somos mais do que números, mais do que peças de um jogo. O que está por trás de tudo isso é um sistema que se alimenta da nossa ignorância e do nosso medo. Agora, temos que lutar não apenas por nossa liberdade, mas pela liberdade de todos." Ela pressionou enviar, e naquela noite, sua carta começou a se espalhar. O movimento tinha finalmente tomado forma. O choque foi imediato. No dia seguinte, milhares de pessoas começaram a se engajar nas redes sociais, respondendo à sua mensagem, questionando o sistema que havia dominado suas vidas. O grupo de resistência ficou mais forte a cada minuto. Eles não estavam mais sozinhos, mas, à medida que a atenção crescia, o sistema também reagia. Naquela manhã, ela foi surpreendida por um telefonema. Era uma ameaça direta. "Se continuar com isso, você e todos os que estão ao seu redor pagarão um preço alto. Não estamos mais brincando. O que você tem agora não é mais poder. Agora, você é um alvo." O tom era frio, sem emoção. Mas ela não se deixou intimidar. "Eu já fui alvo, e você não vai me calar." A conexão foi cortada, mas ela sabia que isso não era mais sobre poder ou controle. Agora, ela estava jogando um jogo muito maior. O sistema que havia controlado sua vida agora não tinha mais controle sobre ela. Na mesma noite, o confronto final começou. O grupo de resistência foi confrontado com forças de elite do sistema. O que parecia ser uma luta entre poucos se transformou em algo muito maior, algo que se espalhou para as ruas, para as comunidades que já estavam cansadas de serem manipuladas. Na frente do prédio corporativo onde as decisões eram tomadas, a mulher ficou de pé, com uma placa nas mãos. O símbolo da resistência. O símbolo da verdade que estava começando a romper a superfície. As pessoas aplaudiam, e em meio ao caos, ela finalmente percebeu: não havia mais como voltar. Ela não podia mais ser ignorada, não podia mais ser silenciada. A verdade estava sendo revelada, e a partir daquele momento, ela sabia que,
se vencesse essa batalha, ela e todos ao seu redor seriam mais livres do que jamais imaginaram. O jogo havia começado, e agora ela estava no centro da luta. O amanhecer trazia uma luz fraca, mas simbólica. As ruas de São Paulo, sempre tão apressadas, agora pareciam parar. Como se o mundo estivesse prestes a testemunhar algo grandioso, algo que ninguém poderia mais ignorar. E no centro disso tudo estava ela, a mulher que um dia foi vista como apenas uma peça no tabuleiro de um jogo invisível. Ela estava agora na linha de frente. Não apenas como uma mulher com um contrato assinado, mas como uma líder de um movimento que começava a tocar os corações das pessoas. A praça em frente ao prédio corporativo estava cheia de manifestantes, mas não eram apenas os resistentes que estavam lá. Pessoas de todas as partes da cidade estavam se unindo, levantando a bandeira da liberdade. Não apenas liberdade política, mas uma liberdade humana, uma liberdade que ela começava a entender em toda a sua profundidade. Era uma revolução silenciosa, mas ao mesmo tempo poderosa. Ela sabia que a batalha não seria fácil. O sistema que a havia aprisionado estava se reorganizando, tentando contra-atacar com todas as suas forças. E as ameaças aumentavam a cada dia, mas ela não estava mais sozinha. Agora, temos voz, e a voz não pode ser silenciada. Ela gritou para a multidão, sua voz carregada de emoção e determinação. O que parecia ser um pequeno passo, uma simples ação de resistir, agora havia se tornado um movimento global. Eles não estavam mais apenas se enfrentando com um sistema econômico, mas com uma rede invisível que manipulava vidas, destinos e realidades. As luzes da cidade brilhavam em um novo tom. Ela sentiu a energia do povo ao seu redor, o poder das pessoas que começaram a perceber que elas também podiam ser parte do processo, que a mudança não era algo para os privilegiados, mas algo que todos poderiam alcançar. A resistência, que antes parecia ser apenas uma luta desesperada contra um inimigo invisível, agora se tornava um movimento irreversível. E ela estava no centro, conduzindo a verdadeira revolução. A batalha de dias, os confrontos e as ameaças se tornaram parte da história. A mulher viu o poder das redes de solidariedade crescer. Não eram mais apenas pessoas reagindo ao que estavam vivendo, mas pessoas se levantando, se organizando, compartilhando informações, construindo um futuro diferente. Mas, naquele momento, ela também entendeu algo crucial. O verdadeiro poder não estava apenas na luta contra um sistema que podia ser derrubado. O verdadeiro poder estava na transformação interna. Ela já não era mais a mulher que assinava contratos sem saber. Não era mais a mulher que vivia sob o domínio de um sistema que dizia o que era certo ou errado. Ela se tornou a força que começava a moldar o futuro. E quando ela olhou para a multidão, viu os rostos das pessoas que agora sabiam que a mudança é possível. A liberdade é possível. O sistema pode ser derrotado. Eles haviam vencido uma batalha, mas a guerra estava longe de acabar. Ela não estava mais presa ao sistema. Ela agora era livre e, mais importante ainda, ela estava pronta para dar liberdade aos outros. Aqui no Lições de Vida, cada história é mais que um alerta. É um convite à coragem de mudar. Nossa missão não é apenas denunciar o que está errado, mas acender consciências, restaurar dignidades e inspirar novas atitudes. Se você acredita que um mundo mais justo começa com uma verdade contada, então esta jornada também é sua. Obrigado por fazer parte da mudança que o mundo precisa. Aqui no Lições de Vida, cada história é mais que um alerta. É um convite à coragem de mudar. Nossa missão não é apenas denunciar o que está errado, mas acender consciências, restaurar dignidades e inspirar novas atitudes. Se você acredita que um mundo mais justo começa com uma verdade contada, então esta jornada também é sua. Obrigado por fazer parte da mudança que o mundo precisa. Se essa história tocou você, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Sua participação nos ajuda a continuar trazendo mais lições de vida. E não pare por aqui. Assista ao próximo vídeo que selecionamos especialmente para você na tela final. Juntos,
Vamos transformar cada história em um passo a mais rumo a um mundo mais justo e humano.